Olá! No programa Extra Classe de hoje, o educador Miguel Arroio reflete sobre a pesquisa Professores do Brasil, Impasses e Desafios, publicada pela Unesco. Além disso, você confere o Simpre em Movimento e a agenda da semana. O Extra Classe está começando agora! O estudo Professores do Brasil, Impasses e Desafios, publicado pela Unesco, Organização das Nações Unidas para a Educação e a Cultura, traça um panorama da profissão docente no país, envolvendo temas como as condições de trabalho, a formação inicial e continuada, a carreira e a remuneração. O objetivo deste estudo foi o de examinar aspectos ligados à formação e à profissão docente no ensino básico brasileiro, questões importantes no cenário educacional contemporâneo, ligadas ao grande desafio da melhoria da qualidade da educação para todos. Para refletir sobre os resultados desta pesquisa, que aborda a docência no mundo do trabalho, além do perfil dos docentes, convidamos o pós-doutor em Educação Miguel Arroio. Mas antes, você confere uma reportagem feita pela equipe do Extra Classe. A condição docente está bem precarizada, né? A gente vê aí o professor recebendo um salário que não condiz com a demanda que ele tem, né? Então o professor tem que dar aula de manhã, de tarde, de noite para sustentar a família. A gente vê que não é o ideal, né? O professor também precisa de um tempo para ele estudar, para ele se aperfeiçoar, aprimorar. Eu não pretendo, né, ser professora, primeiro por causa do salário, que o salário é baixo, né? E também, um segundo fator, no caso, seria as condições que a escola, né, dá para o professor. E a diferenciação também, né, da escola pública para a escola particular, porque hoje em dia ninguém quer ser professor de escola pública, né? Justamente por causa do salário, principalmente de escola estadual. A rejeição tem explicação: baixos salários e a desvalorização da profissão. O estudo da Unesco mostra que essa é a realidade de quase 3 milhões de professores em todo o país. Segundo o levantamento, metade dos professores ganha menos de R$ 720. No Nordeste, a situação é pior ainda. 56% do professorado ganham menos de R$ 450. Olha, é importante registrar essa pesquisa da Unesco. Ela traz para nós grandes reflexões acerca da educação. Primeiro, sobre a questão do salário. 3 ou 4 questões importantes. Primeiro, a questão do nível. O nível de salário é muito baixo no Brasil. Em torno de R$ 720 é o salário médio de um professor aqui no nosso país. Segundo, a diferença entre níveis de educação. Entre o nível infantil, fundamental, o ensino superior. Então você tem uma discrepância grande. E além de uma discrepância grande em relação às regiões do Brasil. A região norte e nordeste tem salários menores. Então é preciso também ver esse elemento estruturante. Uma outra questão é que apenas uma minoria dos professores ganha um salário acima de R$ 2.000. E isso tudo leva a uma situação em que a profissão professor e professora vai sendo abandonada pela juventude em função desta forma de valorização salarial muito baixa, e essas pessoas vão buscando outras formas, outras profissões para poderem trabalhar. Nos últimos anos, se investiu muito na formação dos professores, mas pouco foi feito para melhorar a remuneração e as condições de trabalho. Lembrando, nas condições de trabalho, você tem que fazer um comparativo, não é? Salário e horas trabalhadas. Então, os professores, para ganhar um salário que possibilite um mínimo de dignidade, eles têm que trabalhar 40, 60, 3 escolas, manhã, tarde e noite. Enfim, há outros problemas estruturais, que são problemas estruturais da sociedade brasileira, que é uma sociedade calcada numa profunda desigualdade social, concentração de riqueza. Esses fenômenos, essas questões e problemas sociais refletem a cada dia no universo escolar. Então, uma sociedade com tantos problemas, onde a questão social é tão grave e cada vez se agrava mais, pensando nessas desigualdades sociais, um consumismo, um apelo ao consumismo exacerbado e outras questões mais, tudo isso se reflete na escola. Então, é preciso ter muito cuidado. Os problemas da escola, parte deles são problemas sociais, não são da escola. A escola, por sua vez, não vai resolver os problemas estruturais da sociedade. Os problemas estruturais da sociedade, como a concentração de renda, a desigualdade social, a justiça social, passa
por um outro modelo de sociedade no nível da escola, políticas públicas que tratem os desiguais como desiguais. Então, as escolas das populações das periferias, por exemplo, precisam ser melhor equipadas, precisam ter professores altamente satisfeitos, felizes, em condições que facultem ao trabalho deles o desenvolvimento das crianças, que são cada vez mais vivas, cada vez mais interessantes, mas exigem dos professores conhecimento, tranquilidade, compreensão. É claro que a formação é importantíssima, outros projetos deverão haver, mas se o problema fosse de formação, o país teria melhorado demais a qualidade das escolas nos últimos 15 anos, porque foi aonde o Brasil e as escolas mais investiram, foi nos mais variados tipos de formação. E, ao contrário, estamos com aquilo que Pierre Bourdieu, um grande sociólogo da educação, vai chamar de a inclusão no interior, porque os meninos não desenvolvem o tanto que é devido, esperado, e é o direito deles. Portanto, há que se atuar imediatamente nas condições de exercício da docência, salários, carga horária, bases materiais para o exercício da docência. O problema não está na formação. E para falar um pouco mais sobre a pesquisa Professores do Brasil, Impasses e Desafios, nosso convidado é Miguel Arroio, professor titular emérito da Faculdade de Educação do UFMG, mestre em Ciência Política e doutor em Educação. Miguel Arroio também foi secretário adjunto da Rede Municipal de Educação de Belo Horizonte. Olá, professor, tudo bem? Tudo bem. Professor, qual é a análise que o senhor faz desse estudo patrocinado pela Unesco? Ele de fato traça um panorama da profissão docente no país? Que bom estar mais uma vez neste programa, ao lado de vocês do Simpro. Em primeiro lugar, o fato da Unesco patrocinar uma pesquisa sobre os professores do Brasil já mostra a relevância que o professor tem hoje na sociedade brasileira. Isto é muito importante, não só para uma pesquisa, é muito importante para todos vocês, todos nós, ouvintes, todos nós professores, vocês, famílias, estudantes. Como vemos o professor? Como está a vida do professor? Como está a imagem do professor? Esta pesquisa tem essa relevância de tentar dar uma resposta a como que os professores se formam, mas sobretudo como que os professores vivem e a vezes mal vivem enquanto profissionais de uma das áreas mais sérias que mais valorizamos, vocês famílias mais valorizam a educação de seus filhos. Agora, o que mais chamou a atenção do senhor nesta pesquisa, professor? O que mais me chamou a atenção é como a pesquisa, como os professores estão cada vez mais formados. Hoje, nós temos um crescimento extremamente significativo dos níveis de formação, de qualificação de nossos professores. Faz 20, 30 anos, talvez você, mãe, pai de família que nos escuta, a sua professora, seu professor, era um professor que tinha apenas escola média, que era normalista. Hoje, os professores de teus filhos, eles têm, em sua maioria, nível superior. Este salto de qualificação aparece na pesquisa. Sim. E isso é muito interessante. Então, hoje temos um quadro de professores muito mais qualificados, muito mais formados do que tínhamos antes. O que pode significar? Pode significar que se essa formação tem peso na educação de nossos filhos poderão estar melhor ensinados, melhor educados no tempo da escola.